Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52, diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego e disseram: ânimo, levante-se, ele o está chamando. E lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Queridos, nós vemos nesse texto, mais um milagre que Jesus fez e agora operando, uma transformação na vida de um homem. E não se trata de uma transformação pura e simplesmente física, algo que acrescentou a ele o poder que ele não tinha antes, o poder de ver, de enxergar, mas um milagre que vem relatar uma transformação na vida de uma pessoa que, partindo do princípio de ter fé em Jesus, de acreditar que Jesus podia lhe transformar e de acrescentar algo à sua vida, e em buscando Jesus, ela recebeu do Senhor muito mais do que o que ela esperava conseguir. Eu vejo que nós temos passado por dias em que essa dificuldade de enxergar algumas coisas, como Bartimeu tinha, nós hoje, até mesmo cristãos, temos tido também dificuldade de perceber, de enxergar, e às vezes até mesmo as grandes virtudes, as maravilhas de Deus, ou aquilo que Deus tem reservado para nós, seja por meio da natureza, seja por meio da nossa vida em si, ou até mesmo por meio das pessoas que Ele tem acrescentado a nós, na nossa casa, na nossa família, nossos cônjuges, nossos filhos. E eu tenho certeza, a Bíblia fala que Deus fez o ser humano como primícia da criação. Depois de ter criado tudo, olhando para tudo que Ele fez, Deus disse que tudo que Ele tinha feito era bom. Então, às vezes nós temos tido dificuldades de enxergar algo de bom nas pessoas que estão conosco. Às vezes nós temos tido dificuldade de enxergar que, apesar dos problemas que nós passamos, existe algo de bom a ser extraído, diante dessas circunstâncias. Mas não é pelo fato de nós termos a dificuldade de enxergar essas coisas boas que elas deixam de existir. Muitas vezes é nós que não temos tido a capacidade de perceber, de ver ou de sentir aquilo que é de bom dentro de nós, aquilo que é de bom nas pessoas que estão conosco, aquilo que é de bom nas coisas que Deus tem acrescentado e tem permitido chegar até nós. E Deus, através de Jesus, Ele deixa claro que o que nos impede de enxergar esse novo viver, esse novo caminho, na verdade não é a nossa falta de visão física, mas a ausência de visão espiritual em nós. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, ele diz: portanto, irmãos, nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, ou seja, na presença de Deus, por meio de Jesus. E aí ele fala: por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Então, em Cristo Jesus, nós temos a percepção e a possibilidade de entrarmos e vivermos nesse novo e vivo caminho. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, ele diz assim: portanto, já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, não mais vivo na carne, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então nós percebemos que nesse milagre que Jesus fez na vida do cego Bartimeu,
nós podemos extrair algumas lições para a nossa vida hoje, que na verdade transcende, né, aquele milagre físico de fazer simplesmente uma pessoa enxergar as coisas materiais que ela não via, mas abrir para ela e abrir para nós hoje a possibilidade de enxergarmos e de entrarmos no novo e vivo caminho a partir do momento em que nós assumirmos o compromisso de caminhar com Jesus. Então eu quero extrair desse texto, que narra o milagre na vida de Bartimeu, o cego, algumas coisas que nós temos em comum com aquele homem. Pelo menos 3 coisas eu vejo que há em comum entre a nossa vida hoje e a vida de Bartimeu naquele tempo em que ele se encontrou com Jesus. A primeira delas é o fato de Bartimeu ser um cego. Ele não conseguia enxergar as coisas, assim como nós hoje também não enxergamos algumas coisas que são importantes na nossa vida. Uma outra coisa que nós temos em comum com Bartimeu é o fato dele ser um homem pobre. Ele pedia esmolas, então ele carecia de muitas coisas. Hoje, nós percebemos que apesar, às vezes, de termos uma vida confortável, nós ainda demonstramos que temos carências, e somos empobrecidos de tantas coisas. Um outro detalhe que nós percebemos que há de comum entre a nossa vida hoje e a vida de Bartimeu naquele tempo, foi o fato dele estar no caminho em que Jesus iria passar. Mas, especificamente, o texto nos mostra que ele não estava no meio do caminho, ele estava à beira do caminho, ele estava sentado às margens do caminho por onde Jesus iria passar. Isso nos mostra que hoje, apesar de nós conhecermos a Jesus, sabemos o poder que ele tem, muitas vezes nós nos encontramos como Bartimeu naquele tempo, sentados às margens do caminho de um verdadeiro evangelho, de um verdadeiro cristianismo. Justamente onde Jesus não quer que nós estejamos, porque a vontade do Senhor é que nós estejamos no meio do seu caminho, andando com Ele, no centro deste caminho, no centro de um cristianismo vivo, pleno e verdadeiro. Quando Bartimeu demonstra a sua impossibilidade de enxergar, por isso então ele procura Jesus. Quando nós nos vemos hoje na situação de pessoas que também não têm conseguido enxergar algumas coisas importantes nas suas vidas, eu percebo, por exemplo, que nós não enxergamos algumas situações de perigo que nos envolve. Às vezes, irmãos, é a nossa vida pessoal, às vezes é a vida de alguém que nós amamos, por exemplo, nossos cônjuges, nossos filhos, e por isso afeta a nossa vida também. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar algumas situações de perigo, né, que envolvem as coisas que dizem respeito a nós, aquilo que temos, por exemplo, na nossa vida profissional. E se a nossa vida pessoal, a vida das pessoas a quem nós amamos, e as coisas com as quais nós nos envolvemos e que dizem respeito a nós estão correndo algum tipo de perigo, com certeza a nossa vida será afetada. E nós precisamos depositar a nossa fé em Cristo, como Bartimeu fez, para podermos enxergar a situação de perigo que muitas vezes está rondando a nossa casa, a nossa família, a nossa própria vida. Os irmãos podem parar e pensar a situação que hoje representa a internet, situação que hoje representa a facilidade com que os nossos filhos, às vezes mesmo crianças, ainda estão tendo acesso e contato com algumas coisas que eles não deveriam. Afetam os nossos filhos. Os irmãos podem perceber e verificar que muitos motivos de separação entre casais hoje têm sido justamente as redes de relacionamento. E, na verdade, são coisas que estão colocando em risco, em perigo, aquilo que nos pertence, seja a esposa, seja o marido. Então vai afetar o conjunto, vai afetar a nossa vida. E muitas vezes o esposo ou a esposa estão alheios a tudo isso, não estão conseguindo enxergar
né, o perigo que ronda as suas casas. Uma outra coisa que nós percebemos é que nós também não temos tido a capacidade de enxergarmos alguns pecados com os quais nós ainda convivemos. E aí, se são pecados que nós não enxergamos, eles são tratados como pecados ocultos. E a palavra de Deus fala que esses pecados ocultos, na verdade, são pecados ainda não confessados. E existem dois tipos de pecados que estão ocultos na nossa vida. Aqueles que estão ocultos porque nós não sabemos, às vezes nós temos algum tipo de pecado e ainda não temos o discernimento, não tivemos o discernimento, né, de enxergarmos, até mesmo porque não ouvimos aquilo que o Espírito Santo está sempre a nos falar. E um outro tipo de pecado oculto é aquele que nós sabemos que temos, mas não queremos mexer nele. Queremos conviver com ele, deixá-lo escondido das outras pessoas. E nos esquecemos do que a palavra de Deus nos confronta. Lá em Números, por exemplo, no capítulo 32, a Escritura diz: sabei que o vosso pecado há de vos achar. Daí então nós entendemos a importância, irmãos, de nós, todas as vezes que o Espírito Santo nos confronta, nós precisamos aproveitar essa oportunidade e pedimos a Deus para nos tratar, para nos libertar desse tipo de pecado. Porque se nós não o acharmos hoje, Ele nos achará amanhã, é o que a palavra de Deus está nos falando. Se nós não o enfrentarmos hoje, aniquilarmos, né, todo o seu poder destruidor sobre a nossa vida, sobre a nossa família, amanhã Ele nos encontrará, Ele nos achará, e aí nós colheremos as consequências. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, ele diz que não há nada que esteja oculto aos olhos de Deus. Então, por que, irmãos, permanecemos com alguns tipos de pecados que ainda não foram confessados? Por que cultivarmos alguns tipos de pecados na nossa vida e não deixarmos Deus nos tratar? A Bíblia nos mostra o exemplo de Moisés, no Salmo 90, no versículo 8. Ele declara diante de Deus, dizendo assim: diante de ti, Senhor, puseste as nossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados. Os nossos pecados ocultos, ele fala claramente, estão à luz do teu rosto. O que Moisés está nos ensinando é que não há como nós nos relacionarmos com Deus com sinceridade de coração, vendo Deus verdadeiramente, sem que Ele nos mostre à luz do seu rosto aquilo que há em nós, dentro de nós, que precisa ser mudado e transformado. Um outro exemplo nós vemos em Davi. E eu acho interessante que Davi conquistou o título de homem segundo o coração de Deus, não porque foi uma pessoa muito santa. Aliás, a Bíblia revela muitos pecados de Davi, muitos erros de Davi. Mas o que traz essa característica, né, de ser Davi uma pessoa de Deus, que tem um coração segundo o coração de Deus, foi o fato dele simplesmente expor-se ao Senhor. Não esconder nada de Deus, ser uma pessoa transparente e deixar sempre que Deus, né, o trate. É isso que nós precisamos fazer. Há uma virtude, irmãos, em cultivarmos uma vida espiritual no campo e no nível daquela que Davi cultivou. Davi escreveu no Salmo 19, no verso 12: quem pode entender os seus erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que, se não assenhorie de mim, então eu serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Davi denota por grande transgressão esse tipo de pecado, como a soberba, que muitas vezes ele começa a nascer e se desenvolver dentro de nós e nós nem percebemos. E às vezes são as próprias bênçãos de Deus, que nós não temos sabido lidar com elas, que vão nos tornando pessoas mais soberbas. Então, em vez de nos aproximarmos mais de Deus por conta das bênçãos que Ele tem nos acrescentado, pela soberba no nosso coração, nós afastamos e repelimos mais o Senhor. A Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, mas concede graça aos humildes. Davi fala: expurga-me tu daqueles pecados que me são ocultos.
humildemente ele diz: quem pode entender os seus erros? Ele está dizendo, ele não conseguia entender alguns tipos de erros que ele cometia. Mas ele entregava nas mãos do Senhor: Deus, me limpa de tudo isso. Serei sempre sincero ao Senhor e quero me apresentar limpo diante de Ti. Uma outra característica que eu percebo dentro, desta manifestação em comum que nós temos com Bartimeu, é o fato de nós não podermos enxergar alguns caminhos que Deus tem nos apontado como resposta das nossas orações. Eu percebo que muitas vezes nós oramos e não ouvimos aquilo que Deus está nos respondendo. Deus nos responde e nós temos sido incapazes de ouvi-lo. Jeremias 33, verso 3, o profeta diz: por Deus, em nome de Deus, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É necessário que o povo de Deus clame. É necessário que as nossas orações sejam verdadeiras, sinceras, que se transformem num clamor, que sensibilize e que toque o coração do nosso Pai. E aí então nós poderemos enxergar alguns caminhos que Ele tem nos apontado. Mas a segunda grande característica em comum que nós temos com Bartimeu se encontra na pobreza em que aquele homem se encontrava. E ele era um homem pobre, mendigo, justamente porque era cego fisicamente. Então a ele nenhuma profissão era dada, nenhum tipo de emprego, nenhum tipo de trabalho. Ele ainda contava com o desprezo e a discriminação religiosa daquele tempo, porque na cultura judaica esse tipo de enfermidade era reputado como sendo um castigo de Deus, uma maldição de Deus sobre a vida de um homem ou de uma mulher. Ele tinha que conviver com esse estigma de ser um homem amaldiçoado por Deus. Era pobre. E às vezes, irmãos, eu percebo que nós, apesar de conhecermos a Jesus, temos nos comportado como pessoas pobres espiritualmente. Eu percebo, eu vejo, e os irmãos podem também refletir comigo nesse momento, que o maior problema da nossa sociedade não está na pobreza econômica e financeira, mas está na pobreza espiritual. Aonde o Evangelho chega, Jesus transforma vidas, Jesus transforma pensamentos, Jesus trabalha nas bases, nos fundamentos dessa sociedade, a partir de pessoas. Famílias são transformadas e mudadas, o pecado deixa de existir de maneira dominadora sobre elas, e não há nada que possa usufruir mais da prosperidade que Deus tem para dar aos seus filhos do que uma vida liberta totalmente do pecado. E é por isso que nós, enquanto igreja do Senhor, nós precisamos pregar a palavra em a tempo e fora de tempo, como disse o apóstolo Paulo. Nós temos sido pessoas pobres e carentes de alguns sentimentos, por exemplo, como a afetividade, como o amor, como a companhia das pessoas e muito mais de Deus ainda. Então eu percebo que a solidão, irmãos, como sendo essa ausência de companhia, ela é um mal que tem destruído a vida de muitas pessoas, sejam elas crentes ou não. A Bíblia mostra um exemplo de um grande homem de Deus, um grande profeta que sofreu por conta da solidão. Elias, no tempo do rei Acabe e da rainha Jezabel, ele enfrentou dias terríveis de opressão espiritual sobre a vida do povo de Deus, que dizia respeito à idolatria, à divindade ou à falsa divindade Baal, cuja rainha Jezabel tinha disseminado no meio de Israel. E chegou ao ponto daquele profeta achar que estava só. Ele enfrentou sozinho, não só a rainha, não só o rei, revelando, confrontando com os seus pecados,
como enfrentou os 400 profetas de Baal e mais os 450 profetas de Deus Azera. E foi uma grande batalha. Uma batalha não só física, mas emocional e espiritual. E aquele homem de Deus, por se sentir só, entrou em depressão. Elias foi parar numa caverna. Deus, para tratá-lo, foi até Elias e perguntou, dialogou com ele: o que fazes aí, Elias? Elias abriu seu coração, externou o seu medo, externou a sua preocupação, a sua decepção por ser o único em Israel que ainda permanecia fiel ao Senhor. E aí Deus diz: não, Elias, você não está só. Eu reservei outros 7.000 que não dobraram seus joelhos a esse Deus Baal. Então nós precisamos hoje, irmãos, saber que apesar da solidão que tem assolado muitas pessoas, até mesmo debaixo, né, do teto dos seus lares, nós temos um Deus que não nos abandona. Não só a solidão, mas a falta de afetividade também tem acabado com muitos relacionamentos. E a afetividade, no âmbito da psicologia, ela é definida como sendo a capacidade individual de experimentar o conjunto dos fenômenos afetivos, sejam as tendências, as emoções, as paixões, os sentimentos. Mas os psicólogos também afirmam que não são só os sentimentos que vão denotar uma afetividade que possa transformar um relacionamento. É necessário também atitudes. A afetividade, então, consiste nessa força exercida por esses fenômenos, no sentido de promover um caráter novo no indivíduo. Nós vemos que a afetividade tem um papel crucial no processo de aprendizagem do ser humano, irmãos. E aí, nós percebemos que aprendemos com as pessoas, aprendemos com o nosso Deus. Tudo isso exige de nós uma afetividade muito maior do que, às vezes, aquela que nós estamos tendo. Segundo o psicólogo francês Henri Vallon, a inteligência não é o elemento mais importante no desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano tem 3 vertentes: a vertente motora, a vertente afetiva e a vertente cognitiva, que diz respeito ao nosso raciocínio. E aí nós percebemos que, apesar da palavra de Deus nos mostrar que Deus requer de nós um culto racional, Deus sempre revelou que nos nossos relacionamentos com Ele existe afetividade como complementação dessa obra maior que Ele quer e pode fazer na nossa vida. Nós percebemos que muitas pessoas têm perdido tempo, não têm crescido, não têm progredido no conhecimento de Deus. Por quê? Porque têm se entregado a um tipo de religião que, na verdade, não tem mostrado que Deus é afetivo. Não tem tratado nem trabalhado esse lado da afetividade que podemos encontrar no nosso relacionamento com Deus. Deus é um Deus que tem sentimentos por nós. Deus é um Deus que sofre conosco. Deus é um Deus que sofre por nós. O maior problema de Jesus, enquanto esteve em seu ministério aqui na terra, foi justamente enfrentar os fariseus, que pregavam um tipo de religião, né, que na verdade colocava sobre as pessoas um jugo, o jugo da culpa, por exemplo. A culpa ela é importante no desenvolvimento da nossa fé, mas porque ela que vai dar início ao processo do arrependimento, do perdão e da cura. Mas Jesus morreu na cruz por nós justamente para tirar de nós todo o tipo e peso de culpa. Muitas pessoas hoje estão querendo desenvolver com Deus um relacionamento baseado no medo, na culpa. E esquecem que Deus é um Deus afetivo. Então, o lado da aprendizagem de quem é Deus, o lado da aprendizagem daquilo que Deus quer como vontade expressa sobre nossas vidas e aquilo que vai realmente determinar o nosso sucesso, fica prejudicado. Por quê? Porque a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus
retira todo tipo de afetividade possível entre Deus e nós. Lembre-se sempre disso. Deus é um Deus afetivo. Deus é um Deus que tem sentimentos. E Deus é um Deus de atitudes. Eu verifico também que da mesma forma que Bartimeu tinha ausência de coisas que eram essenciais à sua existência, nós também temos hoje, por exemplo, a ausência de expressões de amor. E que, na verdade, essa ausência de amor e de expressões de amor é o que tem causado ódio em muitos corações, é o que tem disseminado a violência, por exemplo, nessa sociedade que nós vivemos. Jesus soube conviver com os fariseus. Por exemplo, quando ele ia entrar numa vila de samaritanos e foi rejeitado por aquelas pessoas, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, olharam para Jesus e falaram: mestre, por que a gente não pede a Deus que mande fogo e os consuma? Jesus reprovou aquele pensamento, aquela sugestão dos seus discípulos, porque ele soube amar até mesmo aquelas pessoas que pensavam diferente dele. Na cruz, onde Jesus assumiu os pecados de toda a humanidade, ele orou e falou com Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E que nós hoje, irmãos, temos enfrentado tanta dificuldade, temos percebido que pessoas têm sido intolerantes com outras pessoas. Se não for a falta de amor a explicação para isso. Então nós vemos que a falta de amor tem gerado a ausência de perdão e tem gerado motivação para vingança. A falta de amor, por exemplo, tem gerado uma incompreensão conjugal e tem provocado separação, destruição de lares e famílias. A falta de amor tem estimulado a violência doméstica, a violência sexual, entre outras. Mas a verdade é que esses tipos de pecados sempre estiveram presentes na vida das pessoas, por conta da falta de amor. Da mesma forma que Bartimeu era um homem pobre, mas Jesus o transformou. Não é a nossa pobreza espiritual, irmãos, que Jesus não vai nos transformar. Se temos nos sentido sozinhos, solitários, carentes da companhia de outras pessoas, pode ter certeza que em Jesus nós encontraremos a solução para a nossa solidão. Se nós temos hoje sentido falta de afetividade, temos vivido dentro de uma pobreza afetiva muito grande, às vezes até mesmo dentro da nossa casa, entre os nossos familiares, nós podemos ter a certeza de que, da mesma forma que em Jesus Bartimeu encontrou a cura, nós também encontraremos a cura para a falta de afetividade nos nossos corações. Se nós temos enfrentado a falta de amor, e pela falta de amor a violência, pela falta de amor, a ausência de perdão, nós temos a certeza de que em Cristo Jesus, tudo isso poderá ser transformado. Agora, irmãos, a última característica que eu vejo que há em comum entre nós e Bartimeu, era o fato dele estar sentado às margens do caminho por onde Jesus estava passando. É que nós também hoje temos estado sentados às margens do caminho de um cristianismo autêntico e verdadeiro. Justamente onde Deus, onde o Senhor Jesus não gostaria que nós estivéssemos. Jesus nos salvou, irmãos, para que nós deixássemos de viver às margens do seu caminho, para que nós estivéssemos dentro do seu caminho, inserido no seu caminho, vivendo a vida abundante a qual ele veio aqui nos dar. Colossenses capítulo 1, verso 13, o apóstolo Paulo diz: pois Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, Deus nos resgatou do domínio das trevas, justamente para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos transportados para vivermos o reino de Jesus. Então nós precisamos enxergar e viver as grandezas pertinentes ao reino de Cristo. E a palavra de Deus nos mostra, precisamos viver o fruto do Espírito Santo em nós.
Se queremos enxergar as grandezas do reino do Senhor Jesus, nós precisamos nos aplicar aos dons que o Espírito Santo pode acrescentar à sua igreja, a cada um de nós. Nós precisamos valorizar, irmãos. Precisamos valorizar o amor de Deus por nós. Precisamos valorizar a ação do Espírito Santo na nossa vida. Quer seja transformando o nosso temperamento, os nossos valores, o nosso jeito de ser através do fruto do Espírito Santo, trazendo-nos paz, trazendo-nos alegria, mais amor, mais paciência, mais bondade, mais mansidão, mais domínio próprio. Quer seja vivendo o exercício pleno dos dons espirituais. E aí eu destaco o dom do discernimento espiritual, da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem dos céus. Na verdade, são ferramentas que o Espírito Santo dá a nós, enquanto igreja do Senhor, para edificarmos não só a nossa vida, mas para fazermos os nossos crescerem também dentro do caminho do Senhor. Nós precisamos ter a mesma perseverança e insistência que Bartimeu teve, irmãos. Quando muitas pessoas estavam repreendendo aquele homem, e não deixando ou tentando impedi-lo de chegar a Jesus. A história nos mostra que Jesus saía de Jericó, uma multidão o acompanhava, e à beira do caminho estava Bartimeu. E quando Bartimeu soube que se tratava de Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitos daquela multidão começaram a repreender, diz o texto. Na verdade, a atitude de repreender aquele homem, de clamar pela misericórdia de Jesus, se levantava ali como um fator impeditivo para que o poder de Jesus se manifestasse na sua vida. Agora, aquele homem não se deu por vencido. É isso que nós precisamos fazer hoje, irmãos. O inimigo se levanta através de pessoas, e ele quer nos impedir de alcançarmos a bênção, ele quer nos impedir de chegarmos até a presença de Jesus. Ele quer nos impedir de clamarmos a Jesus, como Bartimeu clamou. Agora nós precisamos agir como Bartimeu, sermos perseverantes, sermos insistentes no nosso clamor, nas nossas orações. Quantas pessoas têm colocado diante de Deus as suas dificuldades e têm parado no meio do caminho? A Bíblia nos ensina que nós precisamos perseverar, precisamos crer e continuar crendo. Eu entrego os meus problemas nas mãos de Deus, descanso no Senhor, mas isso não significa que eu vou deixar de esperar em Deus. Perseverar é continuar esperando. E a perseverança é a marca de uma fé viva, uma fé que traz cura. E foi isso que aconteceu na vida de Bartimeu. Jesus o ouviu, ele insistia, e por fato dele insistir, o seu clamor chegou até Jesus. Então Jesus parou, diz o texto. É lindo esse momento em que o clamor de um homem, de um mendigo, fez Jesus parar. Pense hoje no seu clamor, no clamor de uma mãe desesperada, por exemplo, porque um filho está se perdendo nas drogas. O céu para. E Jesus vai ouvir aquele clamor. E diante da misericórdia do Senhor, tudo pode mudar na vida de quem clama por Ele. Tudo mudou na vida de Bartimeu. Marcos capítulo 10, no verso 49, é o texto que diz que Jesus parou e disse para os seus discípulos: chamem-no. Eu creio, irmãos, que Jesus está sempre nos chamando. Nós é que muitas vezes não conseguimos ouvi-lo nos chamar. Em João capítulo 15, verso 16, o Senhor Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos designei, vos nomeei para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça.
a fim de que tudo aquilo que pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Olha que palavra linda do Senhor. Se Ele nos chamou, Ele tem compromisso conosco. Ele está disposto a nos atender. Efésios capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo fala para aqueles cristãos: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, diz o apóstolo, e procurando sempre guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Queridos, se fomos chamados por Cristo Jesus, se temos ouvido o seu chamado, é porque Deus quer nos abençoar, Deus quer nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho Jesus. Agora nós precisamos, segundo o apóstolo Paulo, darmos atenção àquilo que ele tem para nos apresentar como direcionamento para as nossas vidas. Estar no caminho de Jesus e deixar de estarmos à beira desse caminho significa cumprirmos aquilo que Paulo está falando. Andarmos conforme é digno da vocação a qual nós fomos chamados por Jesus. Sermos pessoas humildes, mansas, termos longanimidade, sabermos suportar uns aos outros em amor e sempre guardando a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Eu vejo nesse texto que nós precisamos ter atitudes como aquela de Bartimeu. Quando os homens de Jesus chegaram até ele, disseram: ânimo, levante-se, o mestre está te chamando. Aquele homem não titubeou, aquele homem não fez perguntas. Ele abraçou aquela que seria a única oportunidade da sua vida. Diz o texto que ele lançou a sua capa para o lado, ele deu um salto, ele pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. A capa de Bartimeu representava o seu passado, representava a sua vida de mendigo. Ali à beira do caminho ele se cobria com aquela capa, ele se aquecia, mas ele agora não precisaria mais daquilo. Jesus estava por abrir uma porta de esperança, Jesus estava abrindo um novo horizonte para ele caminhar, para ele viver. Irmãos, muitas vezes nós não temos tido atitudes como essa de Bartimeu. Nós não temos buscado ânimo no nosso interior, nem muito menos das pessoas que se aproximam de nós. O profeta Jeremias disse no livro de Lamentações 3, eu quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação, do soberano chamado de Cristo Jesus. Então é necessário, se queremos prosseguir para o alvo que é Cristo, deixarmos para trás as coisas que pertencem ao nosso passado. É isso que vai demonstrar que nós temos fé numa mudança, numa transformação que só Jesus poderá trazer a nós. Bartimeu estava desprezando aquela vida toda, deixou sua capa, encontrou ânimo, motivação e foi até Jesus. Uma outra atitude que ele teve, ele acreditou, irmãos, na iniciativa de um diálogo com o Senhor e que aquele diálogo com Jesus lhe traria cura. Ao chegar diante de Jesus, Jesus logo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E ele respondeu a Jesus: mestre, eu quero ver. Eu acho linda essa declaração, porque às vezes nós pensamos que Bartimeu queria simplesmente enxergar fisicamente. Mas ele não disse: eu quero que o Senhor cure os meus olhos. Ele disse: eu quero ver. E se nós refletirmos sobre a nossa necessidade de vermos as coisas com olhos espirituais, se nós refletirmos sobre a necessidade de enxergarmos aquilo que muitas vezes os nossos olhos físicos não veem, o perigo que nós corremos, as circunstâncias que estão ao nosso redor,
Quando Bartimeu falou para Jesus: eu quero ver, Jesus respondeu e o abençoou com a cura de uma visão integral. Ele voltou a ver as coisas físicas, mas ele passou a ver as coisas que os olhos humanos não conseguiam enxergar. Portanto, diz o texto que ele continuou seguindo a Jesus por onde Jesus andava. A motivação de Bartimeu, quando ele se levantou e foi até Jesus, não era simplesmente de encontrar uma cura física, mas ele queria estar na presença de Jesus. Ele queria viver com Jesus. Ele queria curar a sua solidão com a pessoa de Jesus. Ele queria curar a sua falta de afetividade na presença e na pessoa de Jesus. Todo o amor que lhe fora negado pelas pessoas que o discriminavam, que o reputavam como sendo alguém amaldiçoado, ele queria agora encontrar no amor que Jesus tinha para lhe dar. Jesus, Jesus e Jesus foi a motivação e o alvo a ser alcançado por Bartimeu. Nós precisamos hoje, irmãos, termos a mesma atitude que Bartimeu teve. Levantarmos da posição que nos encontramos, muitas vezes sentados às margens de um verdadeiro cristianismo, e nos dispormos a caminhar com Jesus. Como você está hoje? Como está a sua vida? Como se encontra a sua família? Eu quero te dizer que Jesus, o mesmo Jesus que fez Bartimeu ver, pode fazer você hoje ver a sua família, a sua vida de uma forma diferente. Amém?